E aí, pessoal? Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouco sobre os operadores lógicos. Não tem muita coisa para falar sobre os operadores lógicos, mas é importante a gente entender eles porque a gente vai usar muito eles ainda. Eles são o e, o ou e a negação. O e quer dizer uma coisa e outra. Então, x, e, y. O ou quer dizer x ou y. E a negação é não x, por exemplo, e não y, certo? Ele nega, isso aqui não é x, isso aqui não é y. Aqui a gente está dizendo que x e y, e aqui a gente está dizendo x ou y, certo? Como é que isso aqui se aplica nos códigos? Vai se aplicar muito mais quando a gente já estiver usando as expressões lógicas, o if else. Mas eu vou explicar alguns exemplos aqui no nosso código para a gente entender um pouco melhor. Vou criar, então, mais uma classezinha. Vou chamar ela de operadores lógicos. Vamos trazer de novo aqui o nosso método de execução. Vamos dizer que é o seguinte: o x é igual a true e o boolean y é igual a false, certo? Então, o x é igual a true e y é igual a false. Se a gente usar o operador lógico e, a gente quer dizer o seguinte: o e vai retornar true se ambas as expressões forem verdadeiras. No caso, se x for true e y for false, a gente vai retornar um false, porque não são as duas variáveis as verdadeiras, certo? Então, vamos dizer assim, system.out.println x e y. Isso aqui tem que retornar false, por quê? Porque x é true, é verdadeiro, mas y é false, é falso. Não se preocupem, porque isso aqui vocês vão entender muito melhor quando eu aplicar no if else. Mas é só para vocês terem uma ideia do que quer dizer isso aqui. Agora, se a gente quiser saber se um deles é verdadeiro, certo? A gente quer saber o seguinte: o x ou o y são verdadeiros? Então, x ou, ó, esse aqui é o nosso operador lógico de ou. X ou y, um deles é verdadeiro? Sim. O x é verdadeiro, então vai retornar verdadeiro, true. Então, x e y são verdadeiros? Não, o y é falso, então é falso. X ou y é verdadeiro? Sim, o x é verdadeiro, então o y é falso. Então, nosso retorno aqui é verdadeiro. Agora, se a gente colocar para imprimir o seguinte: se eu negar x, tá? Ou seja, o não x. O x é verdadeiro. O não x é verdadeiro? Não. O não x é falso. X é verdadeiro, ok? O não x, ou seja, o diferente de x é falso. E eu só vou declarar como verdadeiro quando o resultado aqui for verdadeiro. Nesse caso aqui, o resultado é falso. Então, falso. Gente, é um pouco confuso agora, tá? Mas prestem atenção que a ideia aqui é sempre imprimir um resultado que seja verdadeiro. Sempre comparar para ver se os nossos operadores lógicos retornam um verdadeiro ou falso. Vocês vão entender isso aqui muito melhor quando a gente aplicar no if else. Mas tenham em mente que existe o e, o ou e a negação. Agora na próxima aula a gente vai falar sobre if else e isso aqui vai ficar bem mais claro.